Olá, leitores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Franca. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma leitura que eu fiz no mês de julho e que foi uma leitura assim, gente, que eu saí totalmente da minha zona de conforto. Eu li Matéria Escura do Blake Crouch. Mas, Débora, por que você leu esse livro? Sabe como eu escolhi fazer essa leitura, pessoal? Tava um dia sem sono na cama, o meu esposo já tava dormindo, então eu não queria ligar a luz, não queria ligar a abajur. Eu tava vendo os livros que estavam no meu Kindle, até que eu bati o olho e tava lá já baixado Matéria Escura. Acredito que eu tenha visto a indicação de algum influenciador, e aí baixei e deixei lá no Kindle. Eu falei assim, quer saber? Já que eu tô lendo uma fantasia no físico, vamos pegar uma coisa diferente pra ler no Kindle. Comecei a ler e, gente, eu terminei esse livro em 2 dias. Assim, eu gostei muito. O que eu achei mais incrível é que tem uma linguagem super simples, assim, apesar de falar sobre um assunto assim, sobre leis da física, sobre multiverso. O autor, ele retrata de uma forma simples, uma forma que dá para todo mundo entender, e eu achei isso incrível. Então, bora conversar um pouquinho sobre a história, sobre o resumo dessa história, desse livro para vocês. Em Matéria Escura, a gente acompanha um professor de física chamado Johnson Dessen. Ele leva uma vida aparentemente simples com a esposa dele, Daniela, e o filho Charlie. Porém, por várias vezes, ele e a esposa dele ficam divagando assim como seria a vida deles se eles tivessem feito outras escolhas. A esposa dele era uma artista, só que ela abandonou a carreira dela porque ela ficou grávida para cuidar da família, cuidar do filho. E o Jason, ele estava num caminho para ganhar prêmios, para fazer descobertas, só que justamente porque ele montou uma família, eles iam ter o filho, ele queria um trabalho que fosse assim, que dependesse menos dele, ou seja, ele virou apenas professor de uma universidade, ele ia lá, dava as aulas dele e voltava para casa. Ele tinha hora, ele não tinha uma carga de trabalho muito grande. Então essa foi a escolha de vida que eles fizeram. Em uma noite, um amigo deles estava comemorando num bar perto da casa deles que ele tinha ganhado um prêmio de uma descoberta de física, e aí o Jason resolve ir para esse bar, só dar um alô para esse amigo, parabenizar, e voltava logo para casa. Quando ele estava indo para esse bar, um sujeito acaba sequestrando o Jason. Ele leva o Jason para um galpão, pede para ele despir as roupas dele. Ele dá uma injeção no Jason, e então ele pede pro Jason começar a contar algumas coisas da vida dele. Qual é o apelido que ele chama a esposa dele? Qual que é a vida que ele tem atualmente? O que faz ele feliz? Quais as coisas que ele se arrepende? E o Jason ele conta essas coisas para esse estranho e depois ele acaba desmaiando. Quando ele acorda, ele tá dentro de um laboratório e ali ele acaba descobrindo que ele está numa realidade totalmente diferente da dele. Naquela realidade, naquele universo, ele nunca foi casado, ele nunca teve um filho, ele é um cientista extremamente renomado que fez a descoberta de uma caixa gigante que é capaz de fazer as pessoas viajarem pelo multiverso. E aí, nesse ponto, começa a grande jornada do Jason. Por quê? Esse mundo
as pessoas que estavam ali no laboratório com ele, meio que tratam ele como um criminoso, não quer que ele saia dali, ele não pode contar sobre a vida que ele tinha, que era a realidade dele para outras pessoas, deixam ele preso ali, acabam torturando algumas pessoas para ver se ele fala sobre essa realidade, sobre quem ele é de verdade. E enquanto ele tá ali preso, uma psicóloga ali do laboratório resolve ajudar ele, porque ela fala que ela entende que ele tem que contar o que ele sabe, só que não precisa ser na base da violência, acabando com outras pessoas. Então, ela rouba alguns suprimentos, inclusive aquela substância que foi injetada no Jason, porque para viajar para outros multiversos, eles precisam tomar ou injetar uma formulação e aí ficar dentro da caixa por algum tempo, e aí quando aquela formulação faz efeito, ele consegue viajar para os outros universos. Então, eles começam essa viagem, eles têm algumas ampolas, eles não têm uma quantidade infinita de ampolas, eles têm algumas, e eles começam a viajar por esse multiverso. O Jason, ele tá procurando a cidade de Chicago, a realidade específica da que ele veio, da que tá a família dele. E para chegar lá, ele vai passando por diversas. Então, ele passa por uma realidade em que a cidade de Chicago tá passando por uma pandemia que milhares e milhares de pessoas estão morrendo. Ele passa por outra realidade que a cidade de Chicago não existe, que é uma floresta tomada por animais. Em outra realidade, a cidade ela tá caindo em cinzas, como se fosse um vulcão em erupção que tomou a cidade, tipo, não tem mais ninguém ali. Então ele vai viajando, ele vai viajando, ele vai viajando, até que ele consegue chegar na realidade dele. Porém, quando ele chega na realidade dele, o que ele descobre? Que o sequestrador dele, o cara que sequestrou ele e que deu aquela injeção nele, o que ele fez? Ele era o Jason, o cientista que fez ele trocar de lugar. Então, ele injetou a substância no Jason da realidade principal, vamos chamar assim, para ele tomar o lugar dele, porque ele estava cansado de ser um cientista que não tinha ninguém, que só ficava 24 horas por dia trabalhando. Então ele foi para essa realidade principal e tomou o lugar do Jason principal. Então acaba tendo um confronto entre eles. O Jason principal acha a família dele, conta pra esposa dele o que tá acontecendo. Aí ele começa a falar com ela acontecimentos que só ele saberia, outros Jasons de outras realidades não seriam capazes de saber para onde eles viajaram, para onde eles não viajaram, o que deu certo, o que não deu certo na vida deles como um casal. E aí ela acredita que aquele realmente é o Jason dela, o esposo dela. Só que o Jason acaba descobrindo que outras versões de outros multiversos dele foram para aquela realidade justamente procurar um final feliz, uma família, construir uma família que nenhum dos outros tinha conseguido. E aí começa tipo uma disputa, um Jason começa a matar o outro, um começa a perseguir o outro, e aí o Jason principal pega a família dele, sai correndo, vai pro galpão onde tá montada aquela caixa naquela realidade. Ele dá as substâncias que ele ainda tinha, 3 últimas ampolas da substância da viagem no tempo, assim, pra família dele e ele. E aí eles fogem dos Jasons que estavam
atrás deles, com o intuito de salvar a família deles. Eles entram na caixa e somem, e é assim que termina o livro Matéria Escura. Gente, realmente, eu nunca fiz, acho que, uma escolha de sair da minha zona de conforto tão acertada como foi fazer essa leitura. Eu gostei muito, principalmente por não se tratar de um tema fácil, porque sempre que a gente vê vídeos, ou vê filmes, ou vê alguma publicação falando sobre física quântica, multiverso, isso não é uma linguagem fácil, não é algo fácil de se explicar para uma pessoa que não tá nesse meio, não é um cientista. E esse livro fez isso muito bem. O autor, através do personagem Jason, ele dá algumas explicações para os outros personagens que ele vai encontrando sobre como funciona essa caixa que ele criou, a ciência que ele criou, esse multiverso, como viajar entre o multiverso, que assim faz o leitor entender, faz sentido para o leitor. Então, se você tá procurando um livro de ficção científica super fácil, que vai fazer você ficar preso, vai fazer você torcer pelo personagem, porque chega uma hora nessa leitura que você tá tão desesperado quanto o personagem, porque parece que realmente não vai ter um jeito dele reencontrar e dele ficar com a família dele de novo. Então, essa é uma super indicação, gente. Uma super indicação. Se você quer sair da sua zona de conforto, igual eu, que só leio romantasia ou romance, e peguei esse livro assim do nada, de verdade, essa é uma indicação, essa é uma super aposta para você talvez até se introduzir nesse novo gênero literário, porque com certeza eu vou procurar outros livros de ficção científica para eu ler, porque eu gostei muito. E é assim um respiro até entre muitas leituras do mesmo gênero e até parecidas. Mas essa foi a minha indicação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém aí já leu esse livro ou tem outras indicações parecidas, comentem aí, porque quem sabe eu faça um projeto de leitura ou algo assim somente desse gênero. E se você gostou desse livro, ajude o canal A Leitura Franca a trazer mais e mais conteúdos sobre livros, literatura e esse mundo todo literário. Comente, compartilhe, curta o vídeo, acione o sininho e se inscreva no canal Leitura Franca. E foi isso por hoje, leitores. Um beijo e boa leitura!